Presença de todos. Quem não veio ontem, seja bem-vindo. Quem veio hoje, veio ontem. Obrigada pela repetição da presença. Hoje a nossa noite está tão estrelada quanto ontem, né? Teremos a apresentação de uma aluna, também de duas pessoas aqui no caso, com a obra O Mercador de Veneza, que diferente da tragédia que foi apresentada ontem, hoje se trata de uma comédia. E aí ela vai explicar também por que se trata de uma comédia. E já já teremos os nossos representantes docentes aqui, o professor Saulo e o professor Everton, que o apagão fez com que algumas coisas se atrasassem, mas vamos continuar. Entre uma palestra e outra, primeiro vai ter a palestra da Ciliane, depois a do professor Saulo com o tema Esses Sonetos se Movem. E entre uma apresentação e outra, a gente gostaria só que vocês dessem um pulinho aqui do lado da biblioteca, que vai ter um recital à luz das estrelas, enfim, bem shakespeariano mesmo. Espero que vocês gostem e passo a palavra para Miss Juliane. Boa noite. Eu vou começar a palestra, a exposição da obra. Peço paciência, porque eu vou dar algumas torcidinhas no decorrer das falas, mas eu vou conseguir concluir o pensamento, eu creio. Se tiver a oportunidade de ler, é uma obra que você tem a curiosidade de iniciá-la e saber o que vai se dar no desenrolar dessa história. Eu, particularmente, adorei, né? Tanto que eu vou falar da própria. Fiz trabalhos também sobre outras, fiz sobre Hamlet, fiz sobre... Isso Paulazar passou pra gente, mas porém essa foi a que ficou mais marcada na minha memória. Por alguns eventos marcantes que eu vou mostrando a vocês no decorrer da exposição. O Mercador de Veneza. O protagonista, que seria o mercador de Veneza chamado Antônio, que carrega em si o peso do título do livro ou da peça, na realidade não tem tanta, como é que eu vou dizer, não tem tantos holofortes em si. Os holofortes são mais em outros dois personagens, que é o Shylock, um judeu, e a Pórcia, que é uma moça virgem que está atrás do seu casório. Seu pai faz toda uma trama para que o seu casório seja com uma pessoa inteligente, rica e tudo mais. Toda a peça inicia porque Antônio, que é o mercador que trabalha em Veneza com barcos, navegações, que na época era muito comum, não tem dinheiro em terra. Toda a sua fortuna está em alto mar. E ele está aguardando todas as mercadorias voltarem. E isso vai demorar, no caso, 3 meses. Mas ele tem um amigo chamado Bassanio que quer tentar o casamento com a donzela Pórcia, que é rica, e ele, Bassanio, já é falido. Também não tem dinheiro para o dote. Pede o dinheiro emprestado ao amigo, o amigo não tem porque seu dinheiro está em alto mar. E o amigo Antônio, por ser uma pessoa de classe e por ter o nome limpo na praça, autoriza ele que use o seu nome para pedir dinheiro emprestado a qualquer pessoa, qualquer agiota da época que more por ali. E isso, ele vai pedir o dinheiro justamente a Shylock, que é um judeu que morava ali pelas redondezas do mercado de Veneza também, e empresta dinheiro a juros, porque naquela época o judeu era uma das formas que o judeu poderia sobreviver na Europa. E Shylock, por sua vez, concede o valor do dote para o casamento com a Pórcia. Só que, em troca, ele pede que, se Antônio não pagar o valor estimado, ele lhe conceda uma libra de couro tirada do seu peito. No decorrer da peça, Antônio perde todos os seus bens e vai a tribunal para poder pagar essa multa, no caso, por não ter conseguido pagar a dívida. No decorrer da peça, antes desse processo judicial,
Bassanio consegue o casamento com a rica Pórcia, que mora em uma ilha chamada Belmonte, e por lá fica, não se lembrando do amigo e de pagá-lo também. A filha de Shylock se apaixona por um cristão e foge com esse cristão, levando todo o dinheiro do pai, todas as economias do pai. O final da peça se dá no desenrolar de toda a trama judicial. Que mais à frente eu vou explicar ela com mais detalhes, porque é o momento mais importante da peça. Que o Shylock e o Antônio têm um embate frente a frente, em frente às leis de Veneza, para decidir se essa libra de couro será concedida ou não. Antes de continuar, eu vou chamar o professor Saulo, que chegou para compor a mesa. E Everton ainda não chegou, mas quando ele chegar, eu dou uma paradinha e chamo ele também. Essa peça, pelo caráter dela, de você ver toda essa trama, de pedir uma libra de couro, de ver pessoas fugindo, de ter amigo que esquece um do outro, às vezes quando a gente lê, dá uma dúvida muito grande de se ela é uma tragédia, se ela é uma comédia, por que ela é uma tragédia, por que ela é uma comédia, em qual parâmetro que ela se encaixa por ser uma ou por ser outra. Então, nosso querido professor, que acabou de chegar, não morre mais nunca, nos incumbiu de ler a Poética de Aristóteles, para nos fundamentarmos e descobrir se era uma tragédia ou uma comédia. Quer compor a mesa conosco? Então, sinta-se à vontade. Então, nos incumbiu de ler Aristóteles, o pai das definições aí de muitos pensamentos. Aonde ele diz: comédia é a imitação de pessoas inferiores, não porém com relação a todo vício, mas sim por ser o cômico uma espécie do feio. A comicidade, com efeito, é um defeito, uma feiura sem dor nem destruição. Eu vou ler logo a tragédia e depois eu explico tudo. A tragédia se diz assim: a representação de uma ação grave, de alguma extensão completa em linguagem exornada, cada parte com seu atavio adequado, com atores agindo, não narrando, a qual, inspirando pena e temor, opera a catarse própria dessas emoções. Você tem todas essas emoções na peça do Mercador de Veneza. Quando você lê, você se sente, pelo menos eu me senti, não sei se outra pessoa que já leu, eu me senti injustiçada por Shylock. Eu me senti assim, aterrorizada. Como é que uma pessoa pode fazer isso com outra? Então, eu tive essas emoções de me sentir praticamente as mesmas coisas que o personagem que estava sendo ali, que eu achei que, na minha visão, ele era vítima. Estava sentindo. Então, eu tive uma catarse ali. Então, eu pensei que fosse. Mas a questão da tragédia, dessas emoções, a gente compreendeu que essa questão de tragédia gera mais para o lado sangrento, para a morte, aonde uma ação realmente grave acontece, onde um momento onde a vingança será cumprida através de morte, de sangue, de uma coisa mais grave, de uma coisa mais forte. Por que é comédia? Por que o Mercador de Veneza se encaixa numa comédia? A gente lembrando a época de Shakespeare e a época em que o judeu era como é que eu vou dizer, um agiota que emprestava dinheiro e tudo, para a Europa, para as pessoas que viviam naquela época, o judeu era o feio. O judeu era essa espécie de feiura que trazia comicidade. E mais uma vez, Shakespeare vem com a sua inteligência majestosa usar dessa feiura para distrair a corte. Usar como é que eu vou dizer? Usar esses artifícios de que os judeus
Por mais que fossem pessoas que a gente sabe que não devia se humilhar as pessoas, mas ele usou de todos esses artifícios para poder distrair a corte, porque o judeu era tido como inferior. O judeu não era tido como uma pessoa da sociedade. Era como se a sociedade de Veneza, a sociedade europeia, suportasse o judeu por obrigação, porque naquela época se submetia muito às religiões, à religião católica, então matar era pecado, você não podia matar um judeu. Mas naquela época, pessoas, até na própria peça, o Antônio, que é o mercador de Veneza, algumas vezes cospe na cara. Tem a descrição de que ele cospe na cara do Shylock, porque ele é judeu. Passa e cospe, pisa, chuta. Só não mata, mas as emoções dele são completamente feridas. Então, o judeu era essa espécie de feio. Por isso que a peça se encaixa como uma comédia. Como eu já disse, são os personagens. O Antônio é esse que está embaixo, no filme que a gente assistiu, que foi indicado pelo professor Paulo Azar. O Shylock é esse de barba branca. E a Pórcia, essa moça. Calma, Sara, não passa, deixa aí. Por que eles são os personagens mais marcantes? Existe o Bassânio, que se casa com ela, que é outro personagem. A Jéssica, que é filha do Shylock, que foge e aparecem outros personagens. Então tem vários personagens, só que são todos subsequentes e suas participações são muito pequenas. Os três acabam se tornando os personagens mais fortes devido o Shylock ser o que, como é que eu vou dizer, é chacoteado a peça toda para que se tenha essa comicidade, para que os europeus pudessem rir da peça. Então ele é como se fosse o bobo. O Antônio é quem representa a sociedade veneziana e é quem sofre a multa estipulada por Shylock. E Pórcia é uma das personagens mais marcantes, porque além de ela ser a personagem que faz tudo isso se desenrolar, porque o dinheiro só é pedido emprestado por conta dela, porque Bassânio quer pedir a mão dela em casamento. Tudo acontece ao redor de Pórcia. E no final, ela se transforma. Ela deixa de ser a mocinha que a gente conhece no começo e se transforma em uma mulher astuta e muito inteligente. Todos três, por essas características, Shylock por ser a vítima, na minha visão, Antônio por ser a pessoa que carrega o nome da peça, por ele ser o mercador de Veneza, e Pórcia por ter uma trama de no começo parecer meiga e gentil e no final ser uma pessoa inteligente e astuta. No decorrer da peça, que tudo se desenrola, o clímax da peça é realmente o tribunal, aonde Antônio e Shylock vão disputar a libra de carne. E nesse momento, nesse final dessa peça, depois que Pórcia já está casada, Bassânio decide voltar com o dobro do dinheiro da multa para tentar reverter a posição de Shylock, fazer com que ele deixe de querer a libra de carne e receba o dobro da multa. Pórcia, muito inteligente, manda seu esposo sozinho com um amigo e diz que irá ficar em casa aguardando respostas. Porém, quando seu marido viaja, ela se disfarça de homem junto com a sua dama de companhia e vão até Veneza, para o tribunal também. Chegando lá, ela se passa por uma espécie de advogado no tribunal e diz que irá defender Antônio. Então aí você percebe todo o desenrolar, a astúcia e a inteligência dessa mulher que naquela época tinha que se demonstrar meiga, tinha que se demonstrar submissa, tinha que se demonstrar quietinha, calada e assim vai. Como essa é o grande clímax da peça, eu separei uma fala dela, que é no momento que ela chega, que ela lê o contrato, que ela vê que realmente naquele momento, na mente dela, não vem nenhuma forma de conseguir retirar Antônio daquela situação. E que ele vai realmente ter que dar
a libra de carne. Aí ela pede clemência a Shylock, muito eloquente, muito inteligente, porque como ela era rica, ela teve capacidade de estudar, seu pai bancou seus estudos. Aí ela diz assim, que Sara vai ler. A qualidade de clemência é que ela não seja forçada. Cai como a doce chuva do céu sobre o chão que está debaixo dele. É 2 vezes bendita. Bendiz ao que concede e ao que a recebe. É o que há de mais poderoso naquele que é todo-poderoso. Assenta-se melhor do que a coroa no monarca sentado ao trono. O cetro bem pode mostrar a força do poder temporal, o atributo da majestade e do respeito que faz os reis temerem e tremerem. Porém, a clemência está acima da autoridade. Tem seu trono nos corações dos reis. É atributo do próprio Deus. E o poder terrestre se aproxima tanto quanto possível do poder de Deus. Quando a clemência tempera a justiça, rogamos para solicitar clemência a este mesmo rogo, mediante o qual a solicitamos. A todos ensina que devemos mostrar-nos clementes para com nós mesmos. Vocês veem a inteligência dela, porque nessa fala ela usa de todos os artifícios que naquela época eram tidos como supremos. Ela apela para a questão religiosa, que tanto fere o coração de Shylock, por ser judeu, como também fere o coração da população veneziana que está assistindo naquela época, porque era cristã. Então ela compara a clemência a um poder divino. Também toca no coração das pessoas que compõem a mesa judicial, porque eles, naquela época, todas as suas leis, as leis venezianas, eram pautadas na religião, na Bíblia e no que aquilo representava. Então você vê aí toda a eloquência que ela tem em fazer todo esse desenrolar. Logo após essa clemência que ela pede, Shylock não a concede e quer porque quer a libra de carne do peito de Antônio. Por que ele tem essa ficção nessa libra de carne do peito de Antônio? Como eu falei para vocês, os judeus naquela época eram muito humilhados. E como eu contei na própria peça, o Antônio sempre humilhou o Shylock em praça pública, cuspia na cara dele, chutava e tudo. Então, quando ele viu a oportunidade de poder tirar dele uma libra de carne do peito, aonde naquela época, como era costume, se andava de blusa aberta, pelo menos aqui no colo, ele ia mostrar que um cristão foi humilhado por um judeu, que um cristão foi penalizado por um judeu, apesar de eles poderem cuspir, chutar e todas as outras coisas que eles faziam. O judeu ia ter pelo menos o gostinho, um pouquinho de saber o que é humilhar um europeu. Um dos momentos mais marcantes da fala de Shylock, essa próxima que está aí por vir, que é onde ele diz o porquê que quer essa libra de carne do peito de Antônio. É quando ele descobre que toda a navegação de Antônio foi perdida, que ele vai ter a chance de se vingar de toda a sociedade veneziana que humilhou ele por toda essa época. Um judeu não tem olhos, um judeu não tem mãos, órgãos, dimensões, sentidos, afeições, paixões. Não é alimentado pela mesma comida, ferido pelas mesmas armas, sujeito às mesmas doenças, curados pelos mesmos meios, esquentado e regelado pelo mesmo verão e inverno, tal como um cristão? Quando vós nos feris, não sangramos nós? Quando nos divertis, não nos rimos nós? Quando nos envenenais, não morremos nós? E se enganais, não haveremos nós de nos vingar? Se somos como vós em todo o resto, nisto também seremos semelhantes. Nesse momento ele conversa com um amigo e explica por que ele quer tanto essa libra de carne. É justamente por essa humilhação social e pública que ele passou a vida toda. Então, na conclusão de toda essa peça, se percebe primeiro, a gente tem que lembrar de que Shakespeare foi
completamente inteligente, né? Como todas as outras peças, como ele sempre foi. E por que eu disse que ele foi assim extremamente inteligente, como nas outras peças, e por que essa me cativou mais? Nessa peça, ao você ler, você vê questões que são completamente atuais, que são coisas que você ainda hoje pode discutir, que você ainda hoje vê na sociedade acontecer. Não porque seja com um judeu, mas porque acontece com um homossexual, porque acontece com uma pessoa negra, porque acontece com uma pessoa indígena, porque existe essa humilhação que uma pessoa produz a outra ou faz a outra passar indevidamente, ou porque se acha melhor por um cabelo que é liso da outra cacheado, porque se acha superior de alguma forma. Então, eu acho essa peça extremamente atual, assim como as outras, onde você, a cada passo que você lê, você descobre um parâmetro novo, você descobre uma sacada nova, e que hoje em dia é completamente presente, porque a natureza humana é que ainda não evoluiu o suficiente. Então, ele usou o que acontecia naquela época para divertir a corte, para divertir a realeza, porém, não se sabe, creio que talvez sim, de que ele também sentisse essa indignação, mas por ele ter que vender essas peças para a corte, ele tinha que agradar a corte, por isso que ele tinha que humilhar o judeu. Porque que a Pórcia teve que se disfarçar de homem para poder conseguir defender o Antônio? Porque naquela época a mulher também era muito humilhada. Então ela teve que se passar por um homem para poder mostrar sua inteligência, mostrar que era capaz de fazer uma defesa, mostrar que era capaz de agir ou de se defender igual a um homem. Que ainda hoje a gente luta por muitas questões igualitárias que às vezes a gente não consegue. Então, na questão da peça, eu vejo tanto Shylock como a Pórcia com questões que ainda são muito atuais, que são muito vivenciadas por nós no nosso dia a dia. Eu posso não fazer com ninguém, mas eu acho que alguém aqui já viu alguma vez acontecer. Ou que alguém aqui já ouviu alguma história que alguém contou de uma questão de um preconceito racial, de uma questão de um preconceito religioso, enfim. No desenrolar da peça, no final, a Pórcia consegue humilhar mais uma vez o Shylock diante de toda a sociedade veneziana em frente ao tribunal. Porque ela consegue, com a sua astúcia e inteligência, ver no contrato uma falha. Onde ela diz, quando o Antônio acha que já está tudo perdido, que ele vai perder uma tira de couro, se prepara para tirar, o Shylock se prepara para pesar, ela lembra que no contrato não menciona sangue. E que o Shylock só vai poder tirar essa tira de couro do peito de Antônio se ele não derramar nenhuma gota de sangue. E além de não derramar nenhuma gota de sangue, também não poderá passar nenhuma grama de 1 libra. Então cai por terra todo o contrato dele, ele perde a multa, ela humilha ele em meio à sociedade veneziana, e ela faz ainda com que todos os bens dele sejam confiscados e dados a Antônio. Metade fica com Antônio, metade fica com o Estado. Shylock fica pobre completamente, e ainda é obrigado a se tornar cristão, frequentar as missas, se confessar e todas as outras coisas que um cristão daquela época fazia. Então ele foi mais uma vez humilhado, que para aquela época era engraçado, né? Era uma comédia você conseguir fazer isso com um judeu. E essa libra de carne com essa gota de sangue nos lembra um autor brasileiro, né? Que é o Ariano Suassuna, que usou desse momento da peça do Mercador de Veneza, que foi lido por ele com certeza, com muita astúcia, no Alto da Comparecida, só que no lugar de uma libra de carne é uma tira de couro, né? Assim, bem nordestino. É uma tira de couro, mas daquela época ia servir para humilhar o Shylock, naquela época ia servir para pagar multa, porque ele queria várias outras representações.
O Ariano Suassuna, muito inteligente, muito sábio também, utilizou essa com outras conotações, trouxe para o nosso mundo, para próximo de nós. Ele queria uma tira de... Ele, quando fez o contrato, que pediu uma tira de... que o João Grilo sugeriu uma tira de couro das costas do Chicó, ele queria demonstrar para o coronel não a humilhação, mas a coragem que o Chicó tinha de tirar uma tira de couro. Que na realidade ele não tinha. Mas só podia casar com a filha do coronel quem fosse corajoso e valente, né? Tem toda aquela trama também de que ele tinha terras, de que ele era advogado, falava 2 línguas e no final das contas não falava nada. Então, o Ariano Suassuna trouxe esse momento da história shakespeariana e fez um desenrolar numa história nordestina, numa vida próxima à nossa, que é muito vivenciado hoje em dia também. Porque também, se você for xingado na rua e você não disser, não voltar a palavra para a pessoa e começar a brigar com ela também, você não é corajoso, você não é valente, você não é nada. Então você também é muito crucificado por isso. Então essa questão nordestina de que a gente tem, o Ariano Suassuna trabalhou essa questão europeia de humilhação e vingança numa questão cômica também, onde ele ia mostrar a coragem que não tinha. E a filha do coronel é representada por Pórcia, que defende o seu marido, dizendo que o pai só pode tirar uma tira de couro se não derramar nenhuma gota de sangue. Se não derramar nenhuma gota de sangue. Então, você vê as questões shakespearianas presentes também na nossa vida brasileira e ainda mais regionalizada nordestina, por um autor completamente consagrado como Ariano Suassuna. Então, pessoal, foi essa, de que todos os personagens os 3 personagens são muito marcantes devido às suas características próprias, e fica o convite da leitura, que eu vi todo o desenrolar da trama e que eu me senti na pele de Shylock. Não sou judia, eu não sou negra, eu não sou... eu não tenho, como é que eu vou dizer assim, na minha vida, acho que se eu tivesse sofrido algum preconceito, deve ser porque eu sou baixa, porque eu sou feia, por outra coisa. Mas eu me senti na pele, porque eu sou nordestina, talvez tenha sido alguma coisa dessa. Mas eu me senti na pele dele, eu me senti assim, indignada pelo que estava acontecendo com ele. Eu me senti assim, horrorizada. Quando a gente sempre tinha, depois da leitura da obra, na sala, a gente sempre tinha uma discussão do que a obra tinha lhe retratado, do que você tinha achado da obra. Aí, meu professor dizia assim, mas o personagem principal é Pórcia. Não, é Shylock, porque ele é uma vítima, ele é um mocinho e tudo, e tinha toda aquela questão. Eu me senti completamente, como é que eu vou dizer assim, não porque ele já era idoso, né, mas me senti completamente apaixonada por Shylock. Mas na questão do sofrimento dele, gente, esse coitado sofre demais. Vocês leiam um livro pra vocês verem. Então ele dá vontade de chorar, de tanto que o povo sofre. Então eu me senti assim completamente. Foi recíproco. Vocês sabem que eu já sofri mais na vida, já chorei demais aí. Mas foi essa emoção que eu tive, foi mais com Shylock. Eu fiquei assim com ódio de Pórcia. Tinha até Luciano aqui que fazia a mesma cadeira com a gente. E Polazar, assim, como viu que a gente pegou esse fio de quem é o personagem principal, quem é, aí ele botou assim o trabalho de escuta, Pórcia e Shylock, Pórcia e Shylock, qual é o personagem principal, aí ficava eu e ele achava que era Pórcia, eu achava que era Shylock, aí pronto, só dava briga. Mas aí cada um fez seu trabalho bonitinho e tudo, essa questão emocional, quando você lê um livro, geralmente quando você lê e gosta, é porque você se identifica com algum dos personagens que tem ali. E eu me identifiquei com Shylock. Então foi mais essa questão emocional. Quando ela foi escrita com a intenção de ele ser o vilão. E é como é que vamos dizer assim? Você vê realmente que na peça, todas as características que foram dadas a ele e todas as ações que ele foi desenvolvendo na peça, é para ele ser um vilão. Porque quer concluir a sua vingança de tirar, de humilhar uma pessoa da sociedade veneziana. Tem essa questão também de que a gente também não pode
querer que seja olho por dente por dente. Não é porque eu não queria que tirasse um tiro de couro de Antônio. Não é porque eu queria que ele conseguisse se vingar. Mas eu queria que, de alguma forma, ele conseguisse não ser humilhado mais ainda do que já foi até ali. Que foi o que não aconteceu. Quando chegou no tribunal, ele já estava na terra, ele foi colocado embaixo dela. Foi cavado 7 palmos, ele foi enterrado. Então era isso que eu não queria. Não é que eu queria que Antônio tivesse perdido sua libra de couro. Ele foi realmente, como é que eu vou dizer assim, muito mal em querer justamente um pedaço da carne do outro. Realmente nessa visão cristã, como você disse que a gente tem, de vitimização de Shiloh, não é que ele seja completamente vítima, mas que ele foi humilhado uma vida inteira. A peça se passa em um momento. Então o que ele não sofreu dali para trás? Talvez também o que ele não fez a filha dele sofrer dali para trás? O que ele não fez outras pessoas sofrerem? Mas naquele pedaço, naquele momento, ele passa por humilhações que eu não desejaria para ninguém. Eu acho que também ninguém desejaria a outro. Então ele foi muito severo na vingança que ele queria. Porém, tem que ver todo esse contexto histórico anterior, que não é visto. A peça é um momento, uma tirada de um momento histórico. Então, claro que ele foi o mal, né, da história. Oi, gente, boa noite. Mais uma vez eu quero dizer que eu fico muito feliz em ver resultado de trabalhos de sala de aula sendo apresentados aqui, né? Então, esse é o construir da educação superior. Eu estava vendo ali quantas referências bibliográficas importantes que a Ciuliane fez, assim como a Sara fez ontem, né? Marjorie Garber, temos aí Bárbara Leodora, Aristóteles. Então, são referências que não estão aí porque a gente está pegando ali naquele pé de oiticica que tem ali na entrada. Foi estudado, lido, pensado, discutido, debatido, e isso é muito importante. Quando eu dizia que eu quero um texto acadêmico, eu quero um artigo, e olho cada vírgula, cada ponto, cada traço, no início parece muito ruim, e pode ser mesmo, mas depois o resultado é esse. Então, meus parabéns mesmo, porque a gente vê que depois que a gente domina, nós é que somos os senhores daquele saber que nós construímos. Quando os colegas vão defender suas teses de doutorado por aí, diz: olha, eu digo sempre, não se preocupe, porque mais do que a banca, você é quem mais entende desse assunto, porque você passou 4 anos estudando. Então nós temos que ter sempre essa noção de que nós estamos dominando aquele conhecimento que nós mesmos produzimos. Então, parabéns mesmo pelo que você fez. Eu quero só acrescentar aqui um detalhe. Veja que Judas Iscariotes, lá na Bíblia, é também vítima, porque ele nasceu para fazer aquilo. Necessariamente alguém teria que trair, e o escolhido para fazer isso foi Judas. Judas obedeceu e traiu. E aí foi punido por obedecer. Isso é muito paradoxal, e dá até para a gente fazer uma comparação, dá para a gente fazer uma leitura intertextual aqui com o Shylock, que foi punido por querer o cumprimento de um contrato, né? E ele queria então deixar, assim como ele era estigmatizado, ele queria deixar um estigma. Os estigmas, para quem conhece bem aí, os estigmas são aquelas 5 marcas das chagas de Cristo, de quando ele foi crucificado: 2 nos pés, nas mãos e no tórax. Essas 5 marcas, outras pessoas dizem que já nascem com elas, são os estigmatas. Tem até um filme com esse mesmo nome, né? Então, os estigmatizados são aqueles que têm a marca de Cristo consigo, aquelas marcas da chaga da crucificação de Jesus. E Shylock queria deixar também que o outro fosse estigmatizado, marcado, né? Daria até para a gente fazer um estudo nesse sentido. Então, Ciuliane e Sara, meus parabéns pelo trabalho que vocês apresentaram. E Ciuliane, eu quero só que você comente para a gente por que o Antônio, já que o nome é Mercador de Veneza,
por que que ele não é o ator, o personagem principal da peça, né? Você disse, os outros são muito assim, e o Antônio, já que ele, a peça leva o nome dele, tá? Só pra gente fechar aqui. Parabéns. O Antônio, a questão dele carregar o nome da peça, por ele ser o Mercador de Veneza, mais uma vez entra a astúcia de Shakespeare em criar um título que fosse aceitado pela corte. Ele não poderia criar um título onde fosse o nome de Pórcia, porque a mulher naquela época não era bem-vinda, apesar de quem naquela época reinava era uma mulher. Então, mas a sociedade não permitia que as mulheres carregassem como é que eu vou dizer, não é nem responsabilidade, essa vantagem em cima do homem, de ter o seu nome retratado em uma peça. O Mercador de Veneza, por ser Antônio, era um homem, era uma pessoa tida como respeitável pela sociedade veneziana, era uma pessoa rica, retratada na peça. Por que a peça também, já que era para ter um homem, não foi colocado o judeu de Veneza para ser Shylock? Porque o judeu era uma pessoa que não era aceitável para carregar um privilégio de uma peça. Quando o título chegasse lá na corte, que alguém fosse ler para poder passar para a rainha, não, isso aqui não vai passar para a rainha, não. O nome de uma peça com judeu, nunca. Então, da mesma forma que se fosse a princesa de Belmonte, para que eu vou querer uma peça com o nome de uma princesa de Belmonte? Para passar para a rainha? Nunca. Então, o Mercador de Veneza era uma pessoa respeitada, era uma pessoa que trabalhava com navegações, era uma pessoa que era rica, era um homem. Então ele levou em si, o Antônio, todo o peso de ser o personagem, de ser esperado que ele fosse o personagem principal da obra. Porém, ele é tido mais como um personagem de ligação, um personagem onde todos os núcleos se ligam através dele. Shylock, por ser a escória da sociedade, se liga a ele por pedir dinheiro emprestado. Bassanio era seu amigo que era pobre, era rico e ficou pobre. A Pórcia, por ser a bela que está esperando o casamento, que é desejada por Bassanio. Então, o Antônio tem mais esse papel conectivo entre os núcleos da peça. Então, mais pela questão genial de Shakespeare querer que essa peça fosse comprada e ele ficar rico e até hoje ser lembrado. Mais uma vez eu queria que vocês se deslocassem, mas é uma proposta que eu vou logo justificar, tá? A gente preparou lá fora, como a palestra do Saulo hoje é sobre a poesia de Shakespeare, a gente quer mostrar um pouquinho dessa poesia para vocês e não queríamos que tivesse esse peso acadêmico daqui. Então a gente preparou um momentinho ali fora, com algumas gravuras que se remetem a Shakespeare, mas voltem, tá? Que a gente vai ter a palestra do Saulo.